Gente, estamos aqui para mais uma Sexta de Aprender, agora de dezembro, da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, né? E essa Sexta de Aprender, como é dezembro, eu queria contar para vocês a verdadeira história do Papai Noel, né? Que é São Nicolau, né? Então, eu vou comentando aqui com vocês para que a gente, né, as Cestas de Aprender da Fundação LANF, como a gente chama, elas têm como objetivo, né, aos estudantes, a gente, principalmente estudantes de nível médio, ensino fundamental, a gente ensinar a aprender os desafios que a gente encontra hoje. Então, São Nicolau de Mira, também conhecido, gente, como São Nicolau de Bari, onde ele está enterrado, né? Bari é no Mar Adriático, lá no lado leste do sul da Itália, né? Bari fica bem no Adriático ali. Ele foi um dos primeiros cristãos, né? São Nicolau era grego, proveniente da Ásia Menor, é o santo padroeiro, para vocês terem uma ideia, São Nicolau, que é o verdadeiro Papai Noel, hein? Ele é o padroeiro da Rússia, padroeiro da Grécia, padroeiro da Noruega, padroeiro também de Beit Jaya, na Palestina. É o patrono dos guardas noturnos na Armênia e dos coroinhas na cidade de Bari, na Itália, onde estão sepultados os seus restos mortais. São Nicolau era de ascendência grega e seria proveniente da atual Turquia, de Patara, na atual Turquia. No Império Romano, onde teria nascido, gente, na segunda metade do século III, né, depois de Cristo, e teria falecido em dezembro do ano 350, então 6 de dezembro, segundo o calendário hoje usado no Ocidente, e 19 de dezembro no calendário do cristianismo oriental. Ele morreu em Mira, né, também na atual Turquia. Ele foi, gente, um bispo cristão que ficou conhecido por sua caridade, né? Eu estou lendo aqui para vocês saberem, né? Para não ter perigo de a gente, né, falsear alguma coisa, né? Então, conhecido por sua caridade e afinidade com as crianças. Devido à sua imensa generosidade, e aos milagres que foram atribuídos a ele, ele foi canonizado pela Igreja Católica, quer dizer, virou santo, né? E tornou-se símbolo ligado diretamente ao nascimento do menino Jesus. São Nicolau é considerado, gente, um dos santos mais conhecidos da cristandade, tendo servido de inspiração para a figura do Papai Noel, que é o símbolo do Natal. Né? São Nicolau viveu alguns anos nas vizinhanças da cidade de Belém, na Terra Santa, próximo ao local do nascimento de Jesus. Sobre a cripta onde teria vivido, foi construído o que hoje é a principal igreja de Beit Jala, pequena cidade na Palestina. A São Nicolau, gente, foram atribuídos vários milagres, sendo daí proveniente a sua popularidade, né, em toda a Europa e a sua designação como protetor dos marinheiros e comerciantes, um santo casamenteiro e principalmente amigo das crianças. Olha só, sob o império de Diocleciano, Nicolau foi preso, né, foi encarcerado por se recusar a negar sua fé em Jesus Cristo. Após a subida ao poder de Constantino, Nicolau volta a enfrentar oposição, dessa vez
dentro da própria igreja. Diante de um debate com outros líderes da igreja eclesiástico, Nicolau se levantou e esbofeteou um de seus antagonistas, né, que era um herege, o Ário, né, que criou uma heresia chamada o arianismo. Isso o impede de permanecer como líder da igreja. Nicolau, porém, não se dá por vencido e permanece atuante, prestando auxílio às crianças e a outros necessitados. Ele é tido como acolhedor com os pobres e principalmente com as crianças pobres, né? Preocupando-se com a educação e a moral tanto das crianças quanto das mães das crianças, né? Séculos após a sua morte, gente, sua figura inspirou o ícone do Papai Noel, né, chamado Papai Noel na época do Natal, ou Pai Natal, né, em português europeu, um velhinho corado, né, de barba branca, de barbas brancas, trazendo nas costas um saco cheio de presentes. Nos Estados Unidos e Canadá, e na maior parte dos países que falam inglês, para vocês terem uma ideia, é conhecido como Santa Claus, né? Ou Father Christmas, ou Saint Nicholas, ou Sinterklaas, na Holanda. Algumas igrejas ortodoxas, como a Igreja Ortodoxa Russa, o honram com a celebração litúrgica do último domingo do ano no calendário juliano, porque eles não usam o calendário gregoriano que nós usamos. Os cristãos de rito copta, né, católicos e ortodoxos de rito bizantino, dedicam grande relevância a São Nicolau, né, e a celebração da sua vida tem grandes destaques, né? O calendário romano e bizantino celebram o seu dia como sendo 6 de dezembro, dia de São Nicolau. Sua devoção, gente, de São Nicolau se difundiu na Europa quando as suas relíquias, que foram saqueadas de Mira por 62 soldados de Bari, né, roubaram do túmulo dele em Mira, né, foram colocadas com grandes honras na Catedral de Bari, na Itália, a 9 de maio de 1087. As relíquias eram precedidas pela fama de São Nicolau, né, fazedor de milagres, e pelas diversas lendas que cercavam sua figura, proporcionando o aumento da fama de São Nicolau. Conta-se que teria conseguido converter hereges que, querendo saquear a sua igreja, lá encontrando hóstias consagradas, e ao tocá-las, elas viraram pão. A mais famosa dessas lendas conta que uma família muito pobre não tinha como custear o dote para casar as suas filhas, porque para casar suas filhas, antigamente, até hoje em alguns países, o pai da noiva ou das noivas, né, tem que dar um dote em dinheiro, né? Dar um dote, né? E o bispo Nicolau, à noite, jogou escondido um saco de moedas de ouro e prata, né, na casa desse senhor pobre, né, para ajudar a pagar o referido dote, né? E dizem, por exemplo, que se ele pagasse esse dote, a filha que não queria casar com aquela pessoa também seria liberada de casar. E a filha chorava muito, a filha sofria muito, porque ela não queria casar com aquele homem considerado um homem mau, né? Aquela coisa toda, né? A São Nicolau é atribuído o dom de ressuscitar crianças na região de Mira, hoje localidade de Denri, na Turquia. Então, muitas são as histórias sobre supostas aparições suas. A mais famosa foi no Natal de 1583, na Espanha, quando, atendendo às orações de algumas senhoras,
teria auxiliado para que nenhum pobre deixasse de receber o pão bento de São Nicolau, seu pão bento. Os pobres, ao serem perguntados sobre quem lhes seria dado esse pão, né, no meio a um tão pesado inverno, essas mulheres todas, né, teriam dito que foram socorridos por um senhor de feições muito serenas e de mãos firmes. São essas lendas religiosas e a figura do Papai Noel que fazem São Nicolau de Myra ser muito conhecida, mas são também a razão de não se ter uma visão clara sobre a vida, né, de São Nicolau. Né? São Nicolau é igualmente padroeiro dos estudantes, gente, e nessa condição é cultuado em Guimarães, em Portugal. Olha que interessante, pelo menos desde 1664, ano da construção da Capela de São Nicolau, lá na cidade de Guimarães, né, no norte de Portugal, que existem indícios da realização das festas em sua honra, desde 1664, pelos estudantes daquela cidade, também chamados de nicolinos, né, Nicolino. Estudantes que pouco mais tarde, em 1691, constituíram a Irmandade de São Nicolau, nessa data tendo aprovado seus estatutos. Em honra a São Nicolau, padroeiro dos estudantes, realizam-se em Guimarães, em Portugal, as festas nicolinas, uma das mais antigas celebrações acadêmicas do mundo, que tem início no dia 29 de novembro e tem como seu dia mais importante precisamente o dia 6 de dezembro, né, antigo dia dedicado a São Nicolau por ser o dia do seu falecimento, né? Por isso que a igreja comemora 6 de dezembro, não é? Em que se realiza o que se chama de maçãzinhas, número nicolino, claramente inspirado na lenda de São Nicolau, que livrou as filhas, né? Em vez que jogou aquelas moedas de ouro e prata, são simbolizados por maçãs, né? O culto de São Nicolau é próprio dos países da Europa Central, conhecendo também a sua implantação na Península Ibérica. Então, Nicolau é também padroeiro dos estudantes, né? Então, vem a história. Então, essas festas nicolinas. Esse é o verdadeiro Papai Noel. Agora, deixa eu contar para vocês uma coisa, né? Que é o Papai Noel da Coca-Cola. Deixa eu contar aqui para vocês, né? Para que a gente não confunda a história do Papai Noel e a Coca-Cola. Esse Papai Noel que a gente vê, né, por aí, né? Então, a lenda do Papai Noel sempre foi muito forte nos Estados Unidos, não é, Papai Noel? Uma das maiores influências para isso são os católicos, né? Os católicos americanos, de origem irlandesa, principalmente, e os holandeses em geral. O nome de Papai Noel dos Estados Unidos é derivado do nome irlandês do bom velhinho, que é Sinterklaas, Santa Claus, né? São Nicolau, em inglês, o nome se tornou Santa Claus. Era comum a utilização da imagem do Papai Noel nos Estados Unidos em anúncios de eventos e produtos, né? A imagem era famosa desde antes da Idade Média através da veneração dos cristãos, a imagem de São Nicolau. Foi apenas no século XX que a Coca-Cola passou a ser importante na história do Papai Noel, né? No ano de 1920, a Coca-Cola começou a fazer os seus primeiros anúncios voltados para o período do Natal. E as propagandas eram feitas em pequenas revistas, né? Apenas. Com o passar dos anos, a marca Coca-Cola cresceu muito e fizeram propagandas mais elaboradas. E a empresa já utilizava nas suas propagandas, em seus anúncios, um Papai Noel desenhado no século XIX por Thomas Nast, né, que foi quem desenhou o primeiro Papai Noel lá atrás para a Coca-Cola. A aparência desse Papai Noel não agradava o dirigente da publicidade que fazia a agência de publicidade que fazia publicidade da Coca-Cola, né? Porque o Papai Noel
era muito debilitado, muito magro, etc. Daí a Coca-Cola contratou um artista chamado Haddon Sandblom, né? Haddon Sandblom, para que ele fizesse um Papai Noel mais gordo, de aparência mais saudável. E esse é o Papai Noel que hoje nós temos na Coca-Cola. É o Papai Noel desenhado por Sandblom, e a imagem nunca mais do Papai Noel seria a mesma, seria aquela do bispo, né, São Nicolau, porque a arte ficou tão bonita, aquele Papai Noel gordão, vestido de vermelho, né, que a gente conhece muito, né, nas propagandas feitas pela Coca-Cola, e foram expostas essa figura, ela ficou tão bonita, esse desenho feito por esse artista, que ele foi exposto em museus do mundo inteiro, até no Louvre, etc. As imagens das propagandas eram feitas com tinta a óleo, usando as mesmas técnicas das grandes pinturas, né? Nelas, o Papai Noel sempre foi retratado alegre, distribuindo presentes e sempre tomando uma Coca-Cola gelada. Daí, esse Papai Noel que a gente conhece, ele é mais parecido, né, com o Papai Noel da Coca-Cola do que com São Nicolau, que é mais ou menos parecido. Na verdade, o artista da Coca-Cola, ele fez um São Nicolau bonito. Só que como ficou muito bonito, ficou muito bem conhecido. E como ele fez para a Coca-Cola e em todas as figuras de São Nicolau, que é o Santa Claus, que é chamado São Nicolau em inglês, né? Aparecia tomando Coca-Cola, ficou, né, o São Nicolau da Coca-Cola. Gente, esta foi a sexta de aprender de dezembro, contando a verdadeira história do Papai Noel, São Nicolau de Mira ou São Nicolau de Bari. Um abraço a vocês, né? Um Feliz Natal, né? E curtam, né, o Papai Noel verdadeiro, que é São Nicolau, e desejem Feliz Natal para todas as pessoas que vocês encontrarem, que vocês gostam, porque o Natal vale a pena. Um abraço, gente.